Então, boa noite, primeiramente. Me chamo André. Boa noite, professor. Boa noite a qualquer outra pessoa que esteja vendo esse vídeo. Junto com Wesley, eu teria que ter apresentado esse trabalho hoje, no dia 24 de outubro de 2020, na parte da manhã. Mas por conta de um imprevisto no trabalho, eu não consegui. Então, estou gravando esse vídeo para complementar nossa apresentação e conseguir expor qual foi a minha conclusão com a leitura do artigo e o que eu consigo agregar na nossa apresentação. Então, qual é o artigo que nós apresentaríamos, ou que nós vamos apresentar, né? O título é Nudge, como abordagem regulatória em prevenção à corrupção pública no Brasil. Quem escreveu foi a Natália Lacerda Macedo Costa, e ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Essa publicação que ela fez foi feita em 2017, então a gente pode dizer que é relativamente nova, até porque o assunto que vai ser tratado, a corrupção é antiga, né? Mas os nudges nem tanto assim, então nem teria como ser um artigo muito antigo. Sobre a estrutura do artigo, a gente pode introduzir ele em 4 grandes tópicos, né? Então, ela descreve o que é corrupção para o artigo, né? Ela deixa bem evidente o que é corrupção para não dar brecha para interpretações erradas, nem para críticas que não seriam muito pertinentes. Então, essa primeira parte é só para definir o que é corrupção. Depois, ela explica como é feito o combate à corrupção de modo atual, desde o seu início até hoje. E depois ela dá uma pausa na corrupção e ela entra um pouco na ciência comportamental. E ela dá uma explicação de como é que o governo e a população acabam entrando em contato com essa ciência. E eu queria destacar que esse tópico é muito, muito interessante porque ele resume bem a nossa cadeira. Eu consegui relembrar coisas que eu não lembrava, estava no meu caderno, mas eu não lembrava. Eu consegui fixar os mesmos conteúdos com outro assunto. Então foi bem interessante, professor. Acho que até se um dia tu quiser utilizar esse artigo, eu acho ele bem interessante, principalmente essa parte 3, para o futuro da cadeira. Até, não sei se tu já não usa, né? Mas enfim. E por fim, é o combate à corrupção de modo futuro, né? Então ela vai unir esses 3 primeiros tópicos numa proposta, que vai envolver nudge, como o próprio título já diz. Então, partindo para a corrupção, né? O que é corrupção para o artigo? De forma bem técnica, a corrupção é o abuso de poder confiado a um agente para a obtenção de ganho privado. Então, em outras palavras, o governo confia numa pessoa para fazer uma atividade, um cargo, ter diversas atividades, na verdade. E essa pessoa, além de fazer essa atividade ou não faz essa atividade, mas o principal é que ela tenta tirar benefícios que não são atrelados à atividade, então benefícios para ela mesma. Todo mundo já sabe o que é corrupção, mas só deixando bem evidente o que é, né, de fato. Depois, ela divide a corrupção em 3 etapas, o que não é muito importante. A gente botou aqui mais só para mostrar que tem essa divisão, mas ela não entra muito nesses detalhes. O que ela enfatiza bem é que ela vai analisar a corrupção só no ambiente público, né? Então, corrupções em ambientes privados, empresas privadas, ela deixou de lado um pouco, até porque ela só consegue analisar a ciência comportamental, ela só deve analisar entre o governo e a população, né? Que é algo que é provavelmente um dever de todos, entender como é que isso funciona e para que a gente consiga se desenvolver mais, né, como nação. Então, como é que é o combate à corrupção atualmente? Ele é muito frio. Então, resumindo bastante, ele é muito frio. Por quê? Porque ele é regulado por leis. E essas leis muitas vezes são antigas, ou dão brecha para algumas coisas, ou não fazem com que quem deva cumprir a lei entenda ela perfeitamente, ou se sinta no dever de ter que cumprir com essa lei, né? A gente vai estar explicando isso um pouquinho melhor mais para frente, mas, enfim, se pudesse resumir esse slide em poucas palavras, é que o combate à corrupção atualmente, além de ser não muito eficiente, ou porque o motivo dele não ser muito eficiente é porque ele é frio. Ele é muito racional. E, falando em racional, já abro brecha para o próximo slide, que é a ciência comportamental e como o governo e a população entram em contato com esse tópico.
Então, eu não sei se aqui eu consigo tirar da frente. Então, só pegando o link, né? Por que eu digo que as leis são frias? Porque as leis são muito racionais, né? Então, quem criou as leis, ou o governo, quando criou as leis, levou em consideração, bem como a maioria das teorias econômicas, que os seres humanos são 100% racionais. E a gente já está careca de ver durante a cadeira que isso não é nem um pouco verdade. E por conta disso, muitas vezes a lei não funciona. Mas, bem, falando disso, e agora introduzindo essa parte do artigo de forma geral, ela quer mostrar aqui como é o quão presente, né, como está os vieses e as heurísticas nas nossas decisões. E, bom, de novo, como eu falei, isso aqui é uma ótima revisão para a cadeira, e ela dá exemplos de como a disponibilidade acaba afetando as nossas decisões. E o interessante é que não é no ambiente econômico, é mais no ambiente político. Então, o que ela quer dizer aqui é que, nossa, eu só vejo no jornal, na TV, que os corruptos só fazem corrupção, só fazem cagada. E, pô, se um dia eu pensar em ir pra corrupção, eu não vou nem ter por que pensar em não fazer isso. Se todo mundo já faz, eu vou fazer, e isso já vai se enquadrar também nas normas sociais. E, enfim, toda essa racionalidade, todo esse modo de pensar automático que a gente tem, não necessariamente a gente gostaria de ter, mas involuntariamente a gente acaba tendo, né? E, enfim, eis que surge o paternalismo libertário, né? É um modo de pensar que tem tudo a ver com nudge, né? Porque o que ele diz? Ele quer aplicar as ciências comportamentais sem retirar as liberdades de escolha. E ele também diz que em muitos domínios faltam opções claras, estáveis e ordenadas para as pessoas tomarem, né? Então, como é que ele vai consertar esses problemas e como é que ele vai aplicar as ciências de forma prática, inteligente, né? De fato, como é que ele vai aplicar? Por meio dos nudges, né? Que a gente acabou estudando, que são os empurrõezinhos, os guias que a gente consegue dar para as pessoas para elas tomarem as decisões certas, sem necessariamente obrigar elas. Então, o que o paternalismo libertário quer? Ele quer influenciar, ele quer orientar, ele quer facilitar o entendimento e ele quer expressar os aspectos positivos das coisas, né? Ao invés de ter que coagir e obrigar por meio de leis, né? Que não se mostrou muito eficiente. Indo para o próximo slide, a gente vai falar um pouco de como é que a gente une os nudges, a ciência comportamental, com o combate à corrupção. Então essa parte é bem interessante e é bem extensa, um pouquinho extensa essa parte. Mas a ideia geral é que são várias pequenas partes que um nudge conseguiria auxiliar, né? Diferentes nudges que conseguiriam auxiliar no combate à corrupção, né? Então, bom, os lembretes de forma bem sucinta, né? Então, se a gente ficar relembrando as pessoas de como elas devem se portar, provavelmente a gente vai acabar influenciando elas e vai acabar fazendo com que elas não tomem as decisões erradas. E aqui a própria autora dá um exemplo eu não lembro bem qual era o objetivo ou qual era a ação que era feita durante o experimento, mas o grupo de controle tentava relembrar os ensaios os 10 mandamentos da Bíblia de forma própria, né? Ele tentava buscar na cabeça o que eram os 10 mandamentos, que vai obviamente arremeter a pensamentos positivos, a seguir o certo, bem, toda essa questão religiosa que a igreja prega. E o outro grupo não teve que lembrar dos mandamentos. E eles foram fazer a mesma atividade. E os que tiveram que lembrar se portaram de maneira mais correta, né? Então, de forma bem geral, a gente conseguiu trazer para a mente o experimento conseguiu trazer para a mente das pessoas essa ideia de fazer o certo, né? De fazer o ético. E, bom, esse é só um exemplo do que os nudges poderiam. A autora dá vários exemplos. E ela diz também que quando a gente começar a influenciar uma pessoa, a gente vai influenciar duas, e essas duas vão influenciar 4, 8, e assim vai indo adiante. E que se a gente conseguir criar toda uma esfera onde a corrupção é abominável ou a corrupção não é o normal, as coisas tendem a ficar de forma mais positivas e a gente consiga combater melhor
a corrupção. Então, de novo, influenciando as pessoas, não coagindo. E também, antes da pessoa entrar na política, a gente conseguir passar essa ideia de que a própria política não é esse ambiente podre, tão podre quanto parece. Né? Tudo bem, é podre hoje em dia, mas não é tão ruim assim, e a gente tem que conseguir passar isso de modo efetivo para as pessoas. Muitas vezes essa comunicação dos acontecimentos da política com o povo não faz uma conexão muito boa, porque muitas vezes o linguajar não é muito claro ou as figuras mostradas não são tão evidentes. Então, se a gente conseguir engajar mais as pessoas para a política e mostrar que não é tão podre assim, as pessoas que vão se engajar mais, vão acreditar menos na corrupção, e a corrupção vai deixar de ser o default e vai começar a ser a exceção, né? E, bom, de uma forma geral, é isso que o artigo prega. Claro, isso é um resumo bem raso, são 21 páginas de conteúdo, tem bastante coisa legal para se extrair dali. E é isso que a autora diz, né? Que os nudges, com certeza, os nudges e principalmente a teoria comportamental, né, das pessoas conseguiria provavelmente revolucionar esse ambiente da política do Brasil, ou como a gente consegue perceber esse ambiente. Mas ao mesmo tempo a autora diz que todos esses exemplos que ela traz ou essas sugestões que ela dá não podem ser aplicados de forma direta, assim. Com certeza teria que ter um estudo bem grande antes disso, então não é algo para simplesmente virar chave amanhã começar a conseguir aplicar tudo isso. A gente também teria que estudar para ver como isso funciona no Brasil, e até porque vários experimentos não são feitos no Brasil. E ela diz que é só um caminho, né? A gente está começando esse caminho de conseguir influenciar as pessoas para o lado positivo e não para o lado negativo, e que a gente tem bastante caminho para andar aqui no Brasil, e principalmente para tentar diminuir a corrupção. E é isso. Queria agradecer a todos que me escutaram, professor ou qualquer outro visitante. Queria pedir desculpas por não ter apresentado hoje de manhã, realmente foi um imprevisto astronômico, veio do nada e passou muito rápido. Mas que bom, queria agradecer também pela oportunidade de ter participado dessa cadeira. Se não me engano, foi a primeira vez. Foi ótima. Nesse finalzinho eu não consegui ir nas aulas ao vivo por causa do meu novo estágio, mas em todas as aulas que eu fui, eu consegui, eu me engajei bastante, eu achei muito interessante, eu fiquei bem concentrado. E, bom, é isso. Obrigado e até mais.